Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 6 de maio do ano da graça de 2021 e neste dia bonito que o Senhor preparou para nós, queremos, quero e espero que seja o sentimento dos irmãos também, iniciar como sempre e manter o nosso coração sintonizado com o Pai, caminhando diariamente e constantemente e humildemente com Ele. E nesse sentido, e voltando ao texto de João capítulo 12, queria então agora realçar mais uma vez o aspecto daquilo que aconteceu naquele jantar em casa de Simão leproso, na presença de Lázaro, Maria e Marta. O auge e a razão provavelmente pela qual tanto João como Marcos e Lucas registram este evento, e certamente o Senhor, através do seu Santo Espírito, assim os conduziram, é porque houve aquele momento intenso e significativo de Maria a ter esta expressão absolutamente extraordinária de adoração, de reconhecimento, de entrega, quebrando aquele vaso com aquele perfume muito caro, numa atitude que eu partilhava com os irmãos no domingo e que foi o mote para a nossa reflexão, numa atitude de grande extravagância, muito radical. Não é normal este tipo de atitudes, mesmo naquilo que é a realidade da época. Esta era uma atitude realmente fora do comum, cheia de significado, obviamente, como o próprio Senhor Jesus Cristo o mencionou. Esta atitude de Maria aponta para os acontecimentos que iam ter lugar nos próximos dias, particularmente a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo, e esta era uma forma também, como ele próprio disse, de preparar o seu corpo para aquele momento. Mas, obviamente, reconhecemos que Maria tem ali uma atitude e uma ação absolutamente extraordinária de entrega, de adoração, que não nos deixa indiferente. E para nós hoje que não assistimos ao momento e que precisamos fazer uma série de exercícios para perceber o valor e a intensidade daquela oferta, talvez nos seja difícil de compreender, mas até pelo facto de ter sido registado o valor daquela oferta, o facto disso ter, por exemplo, incomodado Judas e nos textos de Marcos e Lucas os próprios discípulos, com toda a certeza este foi um ato absolutamente extravagante, radical e que não nos pode realmente deixar indiferentes e que eu creio que obviamente nos tem que motivar à nossa resposta. Mas sempre que estamos a falar do nosso relacionamento com Deus, a questão que se coloca é se nós podemos responder de outra forma. E hoje gostaria de trazer à nossa reflexão um outro momento em que um outro servo de Deus, num momento também muito especial da sua vida e da vida do povo de Israel, decidiu no seu coração, Deus colocou também no seu coração o desejo de ter uma atitude absolutamente extravagante e radical. E eu refiro-me a Davi. E quando vamos lá ao livro de Crónicas, 1 de Crónicas, capítulo 22, percebemos o processo que no coração de Davi foi nascendo para que ele determinasse no seu coração preparar o templo, a casa onde estaria a Arca da Aliança, o lugar que já existia, mas não tinha um espaço físico e definitivo, o lugar onde, naquelas circunstâncias e naquela realidade, que obviamente não é a nossa hoje, pudesse ter um espaço de intimidade com Deus, um espaço que na mente e no coração de Davi fosse digno deste Deus que, claro, ele reconhecia ter feito tão grandes maravilhas e ser de facto um Deus tão maravilhoso. E eu queria só lembrar
algumas palavras de Davi, porque neste processo ele partilhou também com Salomão, o seu filho, e então em Crónicas 22, versículo 5, pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. E depois, na conversa que Davi tem com Salomão, ele mais à frente, no versículo 14, diz... Então prosperará, no versículo 13, então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com um penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda a sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Estas palavras creio que nos ajudam a compreender a dimensão da resposta de Davi a esta... Há uma necessidade que ele teve no seu coração de honrar este Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Deus, que tinha feito e faz, continua a fazer coisas maravilhosas. Estes dois exemplos, amados, que Deus decidiu deixar registado na sua palavra, entre muitos outros, certamente nos devem questionar no nosso coração que tipo de resposta, que tipo de excelência estamos nós a dar ao amor, ao reconhecimento de quem Deus é. É porque não há dúvida que esta nossa resposta é importante. Primeiro porque ela vai dizer muito sobre aquilo que nós experimentamos. E depois porque pela palavra nós entendemos claramente que isto agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Não pela quantidade, não por qualquer outra razão, mas porque elas refletem o tipo de coração que nós temos e o tipo de atitude que nós temos para com Ele. Eu creio, amados, que sinceramente, muito sinceramente, e deixo este desafio para mim mesmo e para os irmãos, que precisamos de considerar seriamente. Será que nós estamos a ser assim tão excelentes naquilo que entregamos ao Senhor? Estamos a ser tão radicais e extravagantes? Será que temos andado a arranjar desculpas para não o fazer? Como tantas vezes ouvimos, bom, o Senhor conhece o meu coração. Bom, o Senhor conhecia o coração de Maria, conhecia o coração de Davi, no entanto, ele honrou as suas respostas e as suas manifestações extravagantes de adoração. E certamente, quando voltamos a pôr os nossos olhos em Cristo, Ele que é protagonista da mais extraordinária manifestação de entrega, a mais extravagante entrega. Creio que amanhã poderemos meditar um pouco sobre isso. Tudo isto tem que nos fazer questionar o nosso coração, amados. O que é que andamos a fazer? O que é que andamos a responder? Que qualidade têm as nossas manifestações de amor para com Deus? Vamos meditar sobre isto e vamos questionar o nosso coração na intimidade com o Senhor, e não esquecendo um aspecto importante, que tanto um como o outro destes dois exemplos que eu estive a partilhar com os irmãos, estas manifestações extravagantes e radicais de adoração não ficaram só no ambiente da intimidade. Eles afetaram todos os que estavam à sua volta. Eles tiveram efeito e abençoaram todos os que estavam à sua volta. E eu creio que isso também é importante para considerarmos a responsabilidade que temos e a forma como o Senhor também nos vai usar
para abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta, quando a nossa entrega, a nossa resposta é uma resposta de adoração sincera, verdadeira, extravagante, radical, mas que manifesta a dimensão do amor que temos por Ele, resultado da dimensão, pelo menos daquilo que nós conseguimos entender nas nossas limitações, da dimensão do amor que Deus tem para connosco. Vamos refletir sobre isto e que o Senhor nos dê um dia abençoado e continue a proteger, a guardar e a cuidar das nossas vidas, particularmente dos que estão mais necessitados. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. Um forte abraço, amados. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor o permitir.